graça e muita paz. Amém. Nós vamos ler no Salmo 150. Salmo do número 150, leitura para a qual convido você a colocar-se em pé, se você puder assim fazer, de maneira reverente, acompanhando com os olhos, mas sobretudo com o coração. Com os olhos se vê e com o coração se sente, que a palavra diz. E ele está dizendo assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Convido a igreja a repetir esse último versículo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém e amém. Podeis assentar. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Pai de misericórdia, Senhor Deus da graça, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, Senhor. Por isso, Pai bendito, nós queremos te pedir que o Senhor esteja nos alimentando, ó Deus, com a tua palavra na nossa vida, nutrindo a nossa fé, nutrindo a nossa espiritualidade, fortalecendo, ó Deus, o nosso relacionamento contigo e também com os nossos irmãos. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos te ouvir. Vivemos dias difíceis, confusos, onde a confusão campeia. Por isso nós precisamos ouvir aquilo que tu tens para nós. Ó Deus, e cada irmão, cada irmã que aqui está, possa estar com seus ouvidos bem abertos, coração sobretudo acolhedor, para receber a tua palavra. A tua palavra que faz diferença na nossa vida. Que seria de nós sem a tua palavra? Estaríamos todos perdidos, desnorteados, sem direção, sem luz, sem salvação, sem gosto, sem sabor pela vida, sem alegria, ó Deus, para estarmos jubilosos na tua presença. Amém. Por isso, Pai, se presente aqui nesse momento da ministração da tua palavra. Seja sobre nós com o teu Santo Espírito, ungindo-nos para falarmos não de nós mesmos, mas falarmos segundo o teu coração, Senhor. Esteja também soprando sobre estas pessoas que aqui estão, sobre suas vidas, com a brisa suave do teu Santo Espírito. Amém. Visitando cada coração, quebrando, ó Deus, obstáculos, resistências e muitas vezes alguma trincheira dentro de algum coração que possa ser aplanada em nome de Jesus, para receber o teu recado, a tua palavra para a nossa vida, para a vida da igreja, para que haja edificação, crescimento, frutificação
para que tenham frutos que saltem para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. O Salmo 150 é o salmo que nos inspirou a esse tema da mensagem dessa noite. Tem fôlego? Então louve. Você respira? Então louve. Por detrás dessa expressão que tematiza o sermão, é exatamente isso. E gostaria de relembrar a velha afirmação do Catecismo Menor, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior e a Confissão de Fé de Westminster, que coloca com que finalidade nós fomos criados. Nós, seres humanos, fomos criados. Nós fomos criados com um fim. Qual é o fim? Com que finalidade Deus nos criou? Deus nos criou para o louvor da sua glória, para gozá-lo e desfrutá-lo para sempre. É isso que nós aprendemos desde a nossa infância, e felizes aqueles que nunca se esquecem. Amém? Amém. Nunca se esquecem. Há um cântico que nós cantávamos na mocidade, e isto estou chamando a memória, porque nos dá esperança e alimenta a nossa fé, nesse dia tão gostoso e bastante propício, para esse dia tão celebrativo, que um cântico que dizia: e Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Talvez você se lembre. Nós cantávamos na mocidade, muitas vezes com muita vibração, e isto, de certa forma, era um convite às pessoas a que viessem se juntar àqueles que davam louvor à glória de Deus. Uma mensagem tão rica como essa. Hoje, não por acaso, ao contrário, a propósito, o Salmo 150. Salmo que fala muito de música, de uma maneira poética e didática para todos nós. E que é bastante propício para nós nesta noite, onde nós estamos erguendo a Deus um culto de gratidão pelo dia do músico e pela vida do músico. E nós louvamos a Deus por vocês que aqui estão, pela vida de cada uma de vocês, para pessoas as quais Deus vos chamou para estarem oferecendo o talento que vocês têm, ou o dom que vocês têm, não como uma apresentação aos homens, mas como um serviço a Deus. Serviço a Deus sobretudo. E esse salmo se encaixa, esse salmo se ajusta para este dia, que não é somente a gratidão pelo dia do músico, mas eu quero também convidar você a enxergar para nós estarmos agradecendo a Deus pela vida do louvador, da louvadora, daquele e daquela que louva a Deus com seus instrumentos ou com seu instrumento dessa forma, e daquele e daquela que o tange com arte, conforme também lido no salmo anterior. Charles Spurgeon, ele coloca assim: o Salmo 150, que é o Salmo da vez, que nós estamos utilizando, é o último cume, ou pico, da cordilheira dos Salmos. Captou? O Salmo 150 é o último cume, o último pico, da cordilheira dos Salmos. Com isso ele quer dizer que os Salmos representam uma espécie de uma cordilheira que a gente vai subindo até chegar no 150, que é o último, o ponto mais alto, é o pico da cordilheira, que se encerra com essa doxologia maravilhosa, que é esse salmo, que é o salmo do aleluia. Louvado seja o Senhor. A relevância da música há de ser reconhecida historicamente desde os tempos do Antigo Testamento, como também desde os tempos da Reforma, onde nós já estivemos conversando com a igreja,
com os irmãos que apenas alguns tinham acesso à música antes da reforma. Com a reforma, a igreja, o povo também passou a ter acesso à música. Não ficava mais restrito a alguns clérigos, mas todo o povo também já passava a cantar. E cantar fora da igreja, né? Não somente na igreja, e com isso pregando o Evangelho da Graça àqueles e aquelas que ainda não conheciam, através da música, né? E Lutero também, como um excelente músico, e ele que compôs não somente Castelo Forte, mas vários outros hinos que mexeram muito com os corações da Europa naquele momento da história, provocando o que provocou, né, a reforma que aconteceu. Então nós não poderíamos jamais não reconhecermos, né, a importância da música na caminhada da igreja. Pelo contrário, percebermos essa relevância. Há uma afirmação que alguém disse, expressando bem assim: o ensino teológico é dirigido aos cérebros, mas a música atinge os corações e ecoa nas profundezas da alma humana. Você está entendendo? Os ensinos teológicos, eles atingem a mente, o cérebro, mas a música vai mais além. Ela penetra o nosso ser, no âmago da nossa vida, no recôndito da nossa alma, vai lá dentro de nós e faz o que faz dentro dos nossos corações, ecoando nas profundezas da nossa alma. E isso produz um efeito muito bom, muito benéfico, muito abençoador, porque vem, ganha a nossa alma, renova a nossa vida e ressignifica a nossa vida. Quantas pessoas já não tiveram suas vidas renovadas e até mesmo ressignificadas ao som ou ao cântico de um hino, que nós não chamaríamos somente de música, mas de um louvor que mexeu lá dentro dessa pessoa e fez um reboliço gostoso e necessário nessa vida, mudando-a, convertendo-a, transformando-a a ouvir aquele hino que foi entoado ou que foi cantado em louvor ao Senhor. Salmos, terrilim ou saltério é a mesma coisa. É o conjunto dos cânticos, o conjunto dos salmos que nós conhecemos, que eram os hinos do povo de Deus no Antigo Testamento, para o povo cantar a respeito da sua fé. E os 150, essa maravilhosa doxologia. O que é uma doxologia? São expressões de exaltação, de engrandecimento de Deus, que o homem passa a fazer com toda a sua pequenez, e na medida em que ele engrandece a Deus, ele se diminui, e na medida em que ele se diminui, Deus é mais engrandecido ainda. É assim que funciona. É uma doxologia. Nós hoje já estivemos cantando alguns hinos, exaltando o Senhor, e agora estamos no hino que era cantado pelo povo de Deus no Antigo Testamento, que representa tudo isso. Mas mais do que isso, esse salmo também é um convite universal para todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego? Então louve. Amém? Você respira? Então louve. É isso que o salmo fala com a gente, a palavra de Deus está falando conosco. É um chamamento enfático que Deus faz através dessa palavra, através desse salmo, convidando todo o universo, todas as terras, todas as gentes para louvar ao Deus Supremo. E fala em santuário, diz o santuário, e que vai se estender por todo o firmamento. Diz os instrumentos que são apresentados para o louvor a Deus. Diz o instrumento nessa categoria exterior, até a alma humana, na
a sua dimensão interior. Desde isso que nós vemos até lá dentro de você, de você, de você, de você e de mim, onde ninguém vê, somente Deus vê. Somente o Senhor vê. É assim que o louvor acontece. É assim que o engrandecimento de Deus acaba acontecendo, e é isso que deve provocar. Desde o santuário da terra até o trono de Deus nos céus. Imagine. Imagine. Lance-se nesse imaginário. Começa aqui nesse templo, nesse santuário, mas não fica restrito, engaiolado aqui dentro, mas vai até no mais alto dos céus, na presença do nosso Deus. E com uma diversidade ou pluralidade de instrumentos, conforme o próprio Salmo elenca, relaciona, faz uma lista, fala de trombeta, fala de flauta. O que isso representa? A família, para quem entende música, a família musical do sopro, a família dos instrumentos de sopro. Fala também harpa, lira, o saltério, que tem a ver com a família dos instrumentos de cordas. Fala em símbolos sonoros, símbolos retumbantes, que tem a ver com percussão. Fala também em dança, ou danças, conforme está no texto. Vamos pensar um pouquinho nisso. Quando nós falamos de instrumentos de sopro, e aqui nós temos hoje, se eu não tiver equivocado, 2 ou 3 instrumentos de sopro, isso tem um sentido muito forte. Se você, meu irmão músico, você, minha irmã musicista, você parar para refletir, você há de convir comigo. Instrumento de sopro exige respiro, tem que soprar, exige fôlego, vai na boca, respiro, fôlego, tem que ter vida. Amém? Tem que ter vida. Apresenta a vida. Só Deus é capaz de dar esse respiro. A você, a você, a você. Para você poder louvar. Quando você for soprar da próxima vez, lembre-se disso. Louva o Senhor que está dando força para você, vida para você, fôlego para você respirar. Para você agradecer esse Deus que te sustenta o tempo todo. Tem a família dos instrumentos de cordas, aqui fala em harpa e lira. Hoje nós tivemos aí o violão, piano também tem cordas lá dentro. O eletrônico, não sei bem ao certo em que se classificaria, mas exigiria do tocar dos dedos que nós vamos chegar lá. Mas os instrumentos de cordas também têm o seu sentido. São os dedos, a sincronia, a habilidade, a coordenação e a inteligência para que se possa tanger com a arte também. Trabalha os neurônios, trabalha os sentimentos da alma, trabalha você na hora que você vai tocar. São os acordes harmoniosos, alguns deles preparando, mas é uma preparação. Pensa nessa palavra, preparação. Prepara. E isto traz para o plano espiritual da vida, que vai te fazer bem, com certeza. E aí, os outros instrumentos que são colocados, que são colocados sobre percussão também, sobre percussão, que dá o ritmo, dá o ritmo, as batidas, que se confundem com as batidas do coração da gente. Uma mescla, tanto da mentalização do tempo certo, ou do contratempo certo, nas sincopadas do ritmo, que vai exigir, de certa forma, que se bata no tempo certo, do jeito certo, e dependendo do instrumento, com o tom certo, utilizando as mãos
para esses movimentos, como que as mãos dançando, né? Nessa percussão, no movimento coreográfico, que não é somente coreográfico, mas que se junta com o coração no louvor e se eleva a Deus. Amém? Amém. Nós temos, irmãos, alinhado algumas ideias para a gente construir uma leitura edificante em torno dessas coisas que o Salmo coloca para nós. Fala das danças. Não tem nada a ver com essas danças modernas. Não tem nada a ver. Muito embora alguns evangélicos, ou que se dizem evangélicos, andam trazendo para dentro das igrejas algumas danças que mais se escandalizam do que evangelizam. As danças aqui, a gente precisa ter uma informação melhor. Além do significado, elas eram quase que praticamente feitas fora do tempo. Era fora do tempo que elas aconteciam. E elas simbolizam como sendo o corpo todo em movimento. Porque quando alguém dança, ele mexe com os pés, mexe com as mãos, mexe com as pernas, com os braços, com o corpo todo, com a cabeça. Então é isso. É todo ser envolvido e entregue em louvor ao nosso Deus. É nesse sentido santo que a palavra nos coloca, no sentido de que nós também estejamos aproveitando o nosso corpo, que também fala, porque o corpo fala nas suas diferentes formas de expressão, ele se expressa de um jeito certo, não escandaloso, mas de um jeito certo, edificante para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Grandioso Deus. É uma forma, ou são formas de reconhecer a grandiosidade do Deus eterno. E quando isso acontece, reunindo aqueles que irão louvar o Senhor, acontece não como acontece nos eventos mundanos, os eventos que acontecem na terra, mas como um grande evento que começa na terra e continua ou ganha os céus. É algo que começa fora de nós e ganha o nosso interior, os nossos corações, diante de qualquer situação. Fala com a gente. Por que estaria o povo de Deus louvando? Por que nós temos essa história desde o Antigo Testamento? O próprio Salmo apresenta uma justificativa pelos seus poderosos feitos, ou pelos seus feitos grandiosos, pelos seus feitos heróicos, porque é o Deus que age na história, mas não somente na história que está em curso ainda, porque a cortina da história não se fechou, mas também age na nossa história, na história da sua vida, na história da minha vida. Assim é Deus que age com seus poderosos feitos. Tomara que você esteja pensando nos poderosos feitos que Deus já fez na sua vida. Pensa um pouquinho. Se você for sincero, acredito que não vai exigir muito tempo para você se lembrar dos poderosos feitos do Senhor, que age na história e na nossa história. Por isso, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Respira? Então louve. Se tem fôlego, louve. É isso que Deus está nos dizendo. O Salmo 150 também é um lembrete de Deus, de que Ele é grandioso. O Salmo 150 nos faz lembrar do quanto Deus é poderoso. O Salmo 150 nos faz pensar no quanto Deus é imenso e tremendo. Se você chegar na sua casa e reler esse Salmo, e se deixar envolver pelas palavras que ele fala, se você permitir-se a dar um mergulho na palavra, não ficar somente na superficialidade dela, você vai ver o quanto ela fala de um Deus grandioso, de um Deus poderoso para o povo dele, tanto no passado como no presente e na sua vida. Um Deus grandioso na sua vida.
É isso que o Salmo quer comunicar, convidar a que as pessoas entendam isso, aceitem isso, creiam nisso, de que Deus é um Deus grandioso, poderoso, imenso, tremendo, e por isso Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. O Salmo 150, mais do que um convite, porque é um forte apelo para que Deus seja louvado. Deus seja louvado. O santuário, como nós dissemos, e que aparece e nos chama a atenção novamente, o santuário ele transcende o templo físico e temporal que nós vemos, como nós estamos vendo aqui. O santuário, aqui no santuário, o santuário também é algo que é o lugar onde se erguem os louvores aqui na terra, pelos seres humanos, para se juntar com os louvores dos anjos, louvores angelicais, lá nas regiões celestes, para louvar ao nosso Deus, ultrapassando o firmamento, que você ouve, vai para a mais alta ainda. É uma verdadeira convocação, Salmo 150. Convocação para uma assembleia, mas para uma assembleia diferente. Assembleia é reunião, ajuntamento. Uma assembleia de louvor ao nosso Deus. Num grande ajuntamento. E tem um tom profético, para que venham enquanto é tempo. Para esse grande ajuntamento. E ele nos causa, pensando bem, um certo impacto na nossa vida, no nosso ser, quando Ele nos apela, quando nos convoca, quando nos convida, para nos despertar, para nos alentar, através desse chamamento tão lindo como no Salmo 150. E não é para alguns, é universal para toda criatura, ou seja, Deus é aquele que não quer ver ninguém de fora. Deus é assim, quer ver todos participando, porque para que todos se juntem nesse louvor e nessa gratidão a Deus, que Deus, ao único, no tempo do sincretismo, convém nos destacar, ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus vivo, para que todo que tem fôlego, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você tem fôlego? Tem. Pensa aí, ó. Você tem fôlego? Está respirando? Tá vivo? Tá? Então louve ao Senhor. Amém? Amém? É isso que diz. O saltério, que é os salmos, conjunto dos vários salmos, ele nos apresenta cânticos para as mais diferentes situações da vida. Se está alegre, tem um salmo lá que se encaixa. Se você estiver triste, tem lá outro que se encaixa. Se você estiver chorando, você vai lá e tem algo que se encaixa e te diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O livro dos Salmos é um livro que fala de maneira muito forte, fala de esperança, fala de frustração, fala de derrota e fala de vitória, fala de lutas, fala de bênçãos, fala de dúvidas, mas também fala da fé. Não por acaso, Salmos é tão lindo, é um livro tão lindo, né? É um conjunto de livros, na verdade, que não é um só, lindo e muito lido, né? Salmo 150 é um convite, então, para uma reunião, uma assembleia, uma convocação, mas não para uma espécie de concerto musical. Não é isso. A ideia do Salmo central não é isso. Por si só já é. Por si só já é. Né? É um concerto musical, que nem hoje aqui. Por si só já é um concerto musical. Mas não é para isso que o povo se reúne. Não é para isso. Mas é para um evento bem mais importante. Para um grande evento espiritual, coroado com aleluia. Como louvado seja o nosso Deus.
conforme está no Salmo. O Salmo é um convite que está dizendo assim, ó, junte-se a nós, misture-se conosco, venha fazer parte daqueles que louvam ao Senhor. Você vai fortalecer mais a sua vida. Você vai ser consolado até se você entrou aqui, ou se você veio para essa assembleia, para essa convocação, se você chegou quebrado aqui, você vai ser consolado com os louvores que serão erguidos aos céus. Você vai se alegrar. Você não vai sair como você chegou. Você vai se encher de júbilo na sua vida. Por isso, você também, que respira, que tem fôlego, tribute louvores ao único e verdadeiro Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. O Salmo 150, amada igreja, queridos irmãos, retrata bem isso, esse belíssimo ajuntamento cujos louvores fazem estremecer os corações, invadem a alma no compasso da música, ou do louvor que é tangido com arte, não para os homens, mas para Deus, de maneira jubilosa, com uma sinfonia que envolve toda a igreja na terra e que a conduz até o céu, a presença do Cordeiro Santo. É isso que faz o louvor quando é feito para o Senhor. Amados irmãos e irmãs, a nossa palavra final não é diferente da do próprio Salmo. Ela não é outra senão, conforme o próprio Salmo coloca, a nossa palavra final também é aleluia. Louvado seja o Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Sim. Você tem fôlego? Então louve ao Senhor. Amados irmãos músicos que aqui estão, louve sempre ao Senhor. Sirvam o Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos para a glória do Deus eterno, não para os homens, como vocês o fazem, mas para o próprio Deus. Que fazendo isso, vocês estarão cooperando para que a igreja também suba e esteja a presença do Pai Celeste. Em qualquer situação, vocês vão ver. Se já não viram, por certo já viram. Por certo já viram. E não poucas vezes. Pessoas que entram quebradas e que saem renovadas. Pessoas que entram tristes e que saem consoladas. Pessoas que entram doentes e saem curadas. Pessoas que entram perdidas e que saem resgatadas. É o poder do louvor. A música, enquanto louvor, tem esse poder, conforme foi dito e lido naquela frase. Vai para além do cérebro, vai para o âmago da alma da pessoa humana. Que Deus vos abençoe mais e mais nesse bendito ministério de estar louvando a Deus. Tanto vocês que estão aqui, como aqueles que são músicos também que aqui estão, que tocam e que não estão nesse grupo, mas tocam e cooperam na igreja também. Que todos vocês sintam o que é que Deus nos criou. Para quem Ele nos criou? Para o louvor, a sua glória. Juntos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Então louve. Você tem fôlego? Então louve. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Como servos e servas do Senhor. Amém. Amém.